Muito bem-vindo a todos. Aqui é a professora Maura Jussá Manuel para dar continuidade ao nosso estudo do Novo Testamento, os livros de João. Nós já começamos com o Evangelho de João, as 3 cartas, e agora estamos no livro de Apocalipse. Eu queria convidar você para orar comigo, pedindo ao Senhor a graça e a misericórdia, a iluminação do Espírito Santo, para que nós possamos avançar um pouco mais. Por favor, baixe a sua fronte e nós vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, clamamos a tua ajuda e misericórdia. Pedimos que tu fales conosco, que tu nos ajudes a perceber. Dá-nos, Senhor Deus, discernimento, sabedoria e fala conosco através de cada texto da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, vamos para frente então mais um pouco. No livro de Apocalipse, estamos na 14ª aula. Na aula passada nós falamos acerca das visões que João teve na abertura dos selos, os 7 selos, depois as 7 trombetas e por último as 7 taças. E vimos que todas essas visões estavam relacionadas a um período de grande sofrimento, de grandes problemas que a terra vai enfrentar, chamado a Grande Tribulação. E nesse contexto, lá no capítulo 12, que está no meio de tudo isso, nós encontramos uma figura que nós não podemos deixar desapercebido. O capítulo 12 vai falar acerca da igreja e os poderes do mal, a luta entre a mulher e o dragão. Irmãos, o conflito entre o bem e o mal mostra claramente que isso não começou agora. Satanás sempre quis destruir Jesus Cristo, sempre quis desviá-lo do seu trabalho, da sua missão. E é por isso que nós temos que tomar muita atenção nesse capítulo tão importante. Você vai ler, por favor, comigo, alguns versículos do capítulo 12. Olhe, por favor, aí com sua Bíblia na mão. O texto começa assim: viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida de sol e com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Ela estava-se grávida e gritava com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também um outro grande sinal no céu, que era um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar o filho que nascesse. Nasceu, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia preparado Deus um lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Muito bem. O que nós percebemos aí é que o texto está a se referir nessa primeira fase a Maria. A Maria e o menino que ela gerou, porque ele se refere a Jesus ali como aquele que haveria de reger as nações com cetro de ferro. Está a se referir a Jesus. Ele está a dizer que esse inimigo das nossas almas, ele intentou contra essa mulher e depois a mulher teve que fugir para o deserto. Nós sabemos disso na história de Jesus, que Maria teve que fugir com o menino Jesus por causa da ordem da matança dos inocentes. Satanás estava a usar Herodes, incitando a matar todas as crianças que tivessem 2 anos para baixo, porque ele não sabia exatamente quando Jesus teria nascido, mas ele queria eliminar o Filho de Deus. Satanás tinha esse plano, mas Deus abençoou, discerniu na mente de José através de um sonho e deu-lhe ordem para que fugissem para o Egito. E eles fugiram e o menino ficou protegido.
Então, nós vimos que havia um intento de Satanás de destruir o menino Jesus. Entretanto, nós vemos nos versos a seguir que, a partir do verso 7, ele começa a falar de uma luta que não começou ali com Jesus, menino ainda, e com Maria. Ele fala de uma batalha espiritual, onde o simbolismo da mulher já não é Maria, mas sim a igreja, todo o povo de Deus. E ele vai apresentar esse dragão, que é na primeira fase do texto, ele não diz claramente, agora dizendo com todas as letras, e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com eles os seus anjos, que são os demônios. Capítulo 12, verso 9. Se você ler a partir do verso 7, você vai perceber que a luta espiritual entre o bem e o mal não começou aqui na terra, começou, na verdade, no céu, numa peleja. Começou lá quando Lúcifer se levantou contra Deus, se rebelou contra Deus e foi expulso do céu. Nós vemos no verso 7 que houve uma peleja no céu e Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Então, a figura do dragão é a figura de Satanás, sim, aquele designado aqui como a antiga serpente. Então, não deixa dúvida. O próprio João explica a figura do dragão como sendo o diabo. O diabo sempre lutou tentando impedir os planos de Deus. Isso está bem claro aqui. Se você vê, então, no verso 7, vemos que a batalha começou no céu, mas ela continua aqui na terra. Capítulo 12, a partir do verso 13 até 17, ele diz que o diabo, mais uma vez, tenta destruir esse filho varão a quem a mulher deu à luz. Verso 14, ele diz, foram dadas à mulher asas para que voasse e fugisse. Mais uma vez, uma ideia simbólica, mas mostrando que Deus vai salvar a mulher e salvar, assim, a criança. E ele diz assim, a serpente, verso 15, arrojou a sua boca atrás da mulher e tenta mais uma vez matá-la, destruí-la, assim como a criança. Irou-se, verso 17, o dragão contra a mulher e foi pelejar contra o restante das suas descendências, ou seja, os que guardam os mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus. Aqui já não está se referindo naturalmente a Maria, ele está a falar a mulher como sendo a igreja, e os seus descendentes são todos aqueles cristãos verdadeiros que amam a Jesus, segundo o texto, no verso 17 que acabamos de mencionar. Então, a batalha também do diabo é contra todos os cristãos, contra todos aqueles nascidos de novo. Então, é muito importante perceber isso, porque esse capítulo 12, ele fala sobre a guerra entre o bem e o mal. Quando nós olhamos esse contexto que mencionamos na aula passada, essa descrição de tanta desgraça, tanta dor, tantos problemas a nível mundial, parece que o domínio de Satanás é tão grande que ele está a vencer a luta. Mas, amados, lembrem, nós vimos isso, a 7ª trombeta anuncia que Jesus vem, e vem para reinar. Jesus é vencedor. Nunca esqueça disso. Depois dos selos, depois das trombetas, depois das taças, então nós vemos essa promessa de que Jesus há de vir. Capítulo 24 de Mateus, no verso 29 a 30, ele diz, depois da grande tribulação, mostrada através desses selos, das trombetas e das taças, ele diz, então Jesus virá. Jesus virá. E é isso que vamos ver aqui para frente, a promessa da vinda de Jesus e como será isto e o que isso vai acarretar. E temos que perceber que Jesus veio uma primeira vez como Salvador. Veio à Terra como criança, nasceu, cresceu e morreu pelos nossos pecados para salvar-nos. E agora, a
promessa é que ele vem uma segunda vez, mas já não virá como Salvador, ele virá agora como juiz. Virá para julgar a terra. Capítulo 25 de Mateus, nos versos 31 a 46, mostra claramente que o julgamento implicará também numa separação entre as ovelhas e os cabritos, ou seja, entre os cristãos verdadeiros e os que são incrédulos. Há muitos religiosos que estão infiltrados dentro da igreja, que misturam-se com as ovelhas, mas não são ovelhas. E no julgamento haverá essa separação. Jesus muitas vezes contou parábolas usando essa figura de ovelha e cabrito. Então, o juízo final. O que é o juízo final? Vamos pensar um pouco dentro do capítulo 20 de Apocalipse e vamos perceber que, assim como o capítulo 19 enfatiza a volta de Jesus, o capítulo 20 mostra o juízo final. Observem, por favor, capítulo 20, verso 11 até o verso 15. E vi um grande trono branco, olha lá na sua Bíblia, e aquele que nele se assenta e cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros. Ainda outro livro, que é o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos, os que nele estavam, a morte e o além, e entregaram os mortos que nele havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo, e esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para o lago de fogo. É um texto muito forte, mas eu queria destacar algumas coisas interessantes. Primeiro, no capítulo 20, verso 15, ele fala no livro da vida. Observem que o texto fala do livro da vida e fala dos livros. Então, parece que há um livro onde estão escritos os nomes de todos aqueles que entregaram a vida para Jesus. E há livros, que são os livros, teoricamente, podemos afirmar, que estão narrados todos os nossos atos, todas as nossas ações, nossos pensamentos, toda a nossa história, e que vão ser abertos também. Então, a primeira questão é o livro da vida. Então, o livro da vida é aquele onde estão escritos todos aqueles que receberam Jesus como Salvador. Entretanto, todos um dia vão ter que chegar diante do trono de Deus. E esse julgamento incluirá todos mesmo, como diz aqui, grandes e pequenos. Todos, os que estão vivos, os que já morreram. Todos. Crentes, incrédulos e mesmo os anjos. Todos vão ter que se apresentar diante do Todo-Poderoso. O que nós percebemos nesse texto é que Cristo será o juiz. Como eu já disse, ele veio a primeira vez como Salvador, agora está vindo como juiz. Paulo diz isso claramente em 2 Timóteo capítulo 4, verso 1, quando ele diz Jesus Cristo que há de julgar os vivos e os mortos. É o papel dele, julgar. Pedro também diz isso. No livro de Atos, capítulo 10, verso 42, e depois mesmo saltando para o capítulo 17, verso 31, você observa no discurso de Pedro que Jesus foi constituído por Deus como juiz dos vivos e dos mortos. Esse direito, portanto, de agir como juiz sobre todo o universo é alguma coisa que foi conferida pelo próprio Pai ao Filho. Em João capítulo 5, verso 26 e 27, nós vemos toda a autoridade me foi dada para julgar. Jesus tem essa autoridade dada pelo próprio Deus. Então, quando falamos dos crentes serem julgados, algumas pessoas ficam um pouco atrapalhadas. Dizem, bom, mas como vamos ser julgados?
Bom, primeiro a Bíblia diz que todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Todos é todos mesmo. Romanos capítulo 14, verso 10, 12 diz assim: pois cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. 2 Coríntios capítulo 5, verso 10 diz: importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do seu corpo. Tudo isso está muito ligado com o Apocalipse capítulo 20. Mas observem, por favor, não confundam as coisas. O julgamento não é apenas para os perdidos, é para todos. Os crentes estão inclusos, sim, senhor. Mas pensem bem, os crentes não serão condenados. A Bíblia diz em Romanos 8, 1, que já não há condenação sobre nós. Quer dizer, todo aquele que nasceu de novo, que tem um nome escrito no livro da vida, essa pessoa não será julgado, no sentido de não será condenado, não será julgado no sentido de na última hora saber se ele vai ou não para o céu. Quem nasceu de novo tem a certeza de vida eterna. Mas isso não isenta de que as suas obras sejam julgadas. Para quê? Para que nós possamos receber os galardões, os prêmios, as recompensas. Os crentes terão que estar diante do tribunal de Cristo, sim, para que as suas obras também sejam avaliadas. As obras vão ser avaliadas não para que ele entre ou não no céu, porque sabemos que a salvação não é pelas obras, mas sim por uma questão do recebimento dos nossos galardões. Estamos juntos aí? Quando Jesus faz a promessa do céu, em João capítulo 14, texto muito conhecido, muitas vezes pregado nos funerais: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois eu vou preparar-vos lugar. E voltarei, e vos receberei para mim, buscarei vocês para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês também estejam. Graças a Deus por essa promessa, não é? Nós temos a promessa do céu. Amados, a Bíblia fala, e eu gosto muito dessa imagem, das bodas do Cordeiro. A Bíblia diz, capítulo 19, no verso 7 e 8, bem-aventurados são aqueles que são chamados para essa ceia, essa festa, uma grande mesa simbolizada, onde vamos sentar junto com Jesus e nos alegrarmos com Ele. Alegremo-nos e exultemos e demos glórias a Deus, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou. A igreja é a esposa, é a noiva, que preparou-se ao longo de todos esses anos. E Jesus tem preparado a sua noiva e vem buscá-la. E ele vai arrebatar o seu povo. E vão participar com ele nas bodas do Cordeiro. Verso 9 diz, escreve, bem-aventurados são aqueles chamados às bodas do Cordeiro. E acrescentou, são essas as verdadeiras palavras de Deus. Que maravilha! Eu gosto muito dessa imagem, de pensar realmente nas bodas do Cordeiro, aquele lugar onde podemos estar assentados juntos com o Todo-Poderoso, participar com Ele num grande banquete. E por isso que tem tantas parábolas onde Jesus faz essa analogia de um grande banquete, onde pessoas vão ficar do lado de fora e outras vão ser convidadas. Na próxima aula, nós vamos trabalhar um pouco acerca do que vai acontecer à medida que esse julgamento acontece. Qual será o destino dos ímpios? Qual será o destino dos crentes? Nós vimos aqui que os crentes vão ser bem-aventurados e vão ter a oportunidade de participar de uma grande ceia. Eu gostaria que realmente você pensasse nisso com grande alegria e que pensar no julgamento, pensar na volta de Jesus não deveria trazer angústia ou temor, mas pelo contrário, nós devíamos nos alegrar, porque quando Jesus vier, Ele vai nos levar para si
e nós vamos participar com Ele desse grande banquete. Então lembre disso, coloque diante do Senhor a sua vida, lembre que você foi salvo pela fé e pense também naquilo que você tem vivido, praticado, pensado, tentando colocar a sua vida em ordem, porque nós temos que dar conta diante do Senhor de todas as nossas obras também. Nós não seremos julgados para a condenação, porque somos salvos em Cristo Jesus, mas nós teremos sim as nossas obras avaliadas. Então, amados, em nome de Jesus, continue a refletir sobre isso e pense nessa guerra espiritual, que Satanás ainda não desistiu de lutar contra os cristãos. Pense nisso, pense e prepare-se. Pense e use as armas espirituais para lutar contra as hostes malignas, contra as tentações, contra as ciladas do diabo. A Bíblia diz isso, que o diabo continua a lutar contra os descendentes da mulher. Quer dizer, todos aqueles que são cristãos estão sobre a mira das ações malignas. Mas nós não precisamos temer, porque nós estamos do lado do vencedor. A luta é entre o bem e o mal. O bem vencerá. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Até a próxima aula, quando vamos falar sobre o destino dos ímpios e dos crentes. Deus abençoe. Até a próxima aula.